Oi, meus amigos do EduCast, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Esse é um episódio polêmico. Eu estou aqui hoje com a nossa querida psicóloga Juliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Psicóloga vai falar um pouquinho com a gente, vai se apresentar e vai apresentar o tema também para vocês ficarem um pouquinho curiosos aí. E também a Sara, que é estudante no Colégio Objetivo, dá um oizinho. Oi, gente, tudo bem? A Sara está na terceira série do ensino médio. Não sei se vocês já conseguiram conectar, mas a Juliana vai apresentar para a gente. Ju, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar um pouquinho? Certo, obrigada pelo convite. É um tema que eu abordo bastante em clínica, né? Sou psicóloga clínica, atendo de 3 a 25 anos, então isso é bem presente na clínica. Eu estou estudando para ser neuropsicóloga, então a gente já vê também bastante na neuro, né? Esse tema acontecendo. E a lei 15.100, né? Que tá dando o que falar. Então, nosso tema é proibição de uso de celular em sala de aula. Vamos lá. O que você acha dessa lei? Me conta um pouquinho de como que foi pensado e trabalhado essa lei neste ano, porque a gente vem trazendo tecnologia ao longo dos anos. Pós-pandemia, isso surgiu muito mais, né? Alunos mais engajados com o uso do celular. Mas por que será que só agora? Eu acho que, assim, a gente precisou da tecnologia durante a pandemia. Inclusive, eu comecei a atender em 2020. Então, estava todo mundo se adaptando às telas, o trabalho, o lazer, os estudos, né? E a gente percebeu que é uma ferramenta muito boa. Não tem como negar, né? A tecnologia, ela é muito presente, inclusive estamos aqui, né, nas telas também. Então, é uma ferramenta que a gente percebe que agrega bastante e diminui bastante recursos, né? Os livros no digital acaba sendo mais tranquilo, o acesso também, né? Dá para encontrar outros meios de aprender. Só que também, quando a gente fala de excesso, a gente percebe que quando a gente vê uma lei é porque excedeu. E aí é quando. Exatamente. Aí quando precisa intervir, porque, né, peraí, tá indo demais, talvez esteja prejudicando. Escola também não é só sobre aprender, né? Tem o social, então tava perdendo muitas coisas da escola. Então acho que veio muito por conta disso também. É que você tocou em dois pontos, que é a parte social, né? E a parte do excesso, porque acaba que essas duas não estão conectadas, né? Exatamente. E outro ponto também, né, além disso, que a lei fala sobre a importância da escola ajudar os alunos, né? Como eles vão trabalhar em projetos dentro da escola para que isso aconteça, né? E que não seja tão difícil. De qualquer forma, por exemplo, os meninos estavam de férias em dezembro, janeiro, que é bastante tempo, voltar para a rotina já é complicado, voltar com a lei vai ser mais complicado ainda. Um desafio. Exatamente. E então... aí, 2 meses fora, e agora, meu Deus, volta sem celular. Nossa, mas é um desafio muito difícil, porque, tipo assim, todo mundo tá no celular essas férias. É TikTok, que, sinceramente, é um baita desafio ficar sem o TikTok, porque é uma plataforma focada justamente pra você ficar lá, só descendo a tela. Então, aí precisa colocar um limite, eu concordo até com a lei. Você como uma pessoa comum, mas você como aluna, você acha que isso vai desenvolver dentro da sua escola? Você acha que a gente não vai poder mexer no celular, mas você acha que isso vai funcionar? Eu não sei, é Seja porque... bem sincera. Sendo bem sincera, é porque os alunos também parte, né? Fica ali no meio a meio. Muita gente só fica no celular na aula. Eu consigo ver claramente, tipo, uma parte da minha sala que só fica o dia, a manhã inteira só no celular, mexendo no celular. E não tá nem aí pro que o professor tá falando, o que que tá acontecendo, só no celular. Então, assim, na teoria eu acho que é muito legal. Agora, na prática, eu não sei como é que vai ser. Isso fala de uma dependência, Juliana. Você acha que isso vai prejudicar os alunos na formação deles como pessoa? Porque agora eles estão numa desintoxicação, vamos dizer assim, né? Então, da proibição desse celular.
Você acha que isso tem esse impacto, assim, nessa formação dele como cidadão? Com Como certeza. pessoa? Com certeza, porque como você trouxe o TikTok, eu não tenho TikTok, mas eu sei como é que ele funciona, né? Não seja que eu gosto de rede social, mas assim, o TikTok eu vi que não era muito legal, achei melhor não. Mas eu sei que no TikTok, por exemplo, as pessoas buscam, é mais fácil de buscar as informações, né? Então, até nisso é importante tirar as telas na sala, né? Porque que tipo de informação que esse aluno está tendo dentro do TikTok, ao invés do livro, do professor que está ali, né, que conhece o assunto, e também por conta da é, como a saúde do nosso cérebro. Quando a gente recorre a algo que está muito fácil ali, a gente perde repertório para outras coisas. Por exemplo, é muito comum estar num lugar que você não conhece ninguém. Aí você pega o celular. E exatamente. Aí você acaba, às vezes, não explorando tanto o lugar, tendo dificuldade de abordar uma pessoa. Então, acho que vai muito nisso. A gente fica com pouco repertório para interagir com o mundo, não só com pessoas, mas sim com o mundo. Como eu vou ter funções executivas, que é essa área da nossa ação de conseguir lidar com situações novas, né? Claro que tem coisas que a gente não precisa, né? Ai, meu chuveiro queimou. Aí eu posso pesquisar na internet, é uma informação que eu não vai me agregar tanto na minha vida, na minha profissão, mas se a gente recorre muito frequentemente só a isso, só tem esse meio, eu acho que fica muito enviesado, enfim, né? Não faz tão bem. Uhum. Você acha que com a proibição do uso do celular, os alunos, se conectar mais entre eles? Ou você acha que eles já estão tanto nessa dependência, nessa falta de repertório, como você falou, que isso vai ser um impacto muito grande nessas relações sociais? Por exemplo, que nem na pandemia, né? Que eles ficaram muito em casa e aí eu percebo muito como um marco importante, principalmente, assim, é uma fala minha de observação clínica dos meus pacientes, né? Eu percebo os adolescentes sentindo muito esse impacto, né? Quem eu era antes, quem eu fui durante, quem eu acabei sendo depois. Mas esse desafio de voltar para o presencial, aí tirar a máscara, aí a expectativa de como o outro vai me observar, né, de que eu vou pensar do meu colega. Eu acho que é uma transição. E por isso que tem que ser além da escola, tem que ser trabalhado dentro de casa, tem que ser conversado dentro de casa, porque não é fácil. Né? Quando veio a lei, a gente tem que pensar também como adulto o nosso uso do celular. Né? A proibição também para professor. Né? Exatamente. E a lei coloca ali também as suas funções boas, né? Como uma ferramenta de uso ali, a acessibilidade, o uso pedagógico, mas também refletir como está sendo esse uso dentro de casa, porque, querendo ou não, a criança e o adolescente é o seu contexto. Eles estão observando ali também, né? E se a gente, como adulto, que já tem repertório, experiência, tem dificuldade, eles também vão ter dificuldade, precisa desse reforço, desse incentivo. Tem que ser aos poucos também, dentro de casa, no caso, né? E você acha o quê? Eu concordo muito com ela, que eu acho que vai ser muito difícil da gente conseguir voltar, assim, ao normal, para não... Para você, essa relação, assim, de amizade vai estreitar ou vai afastar? Pra mim, só vai estreitar ainda mais, porque eu sou uma pessoa que, tipo assim, em sala de aula eu não gosto de ficar no celular. Eu posso ter ele perto, mas eu deixo ele virado pra baixo pra não ficar vendo notificação. Que isso é um problema também. O pessoal fica com ele em cima da mesa e fica chegando notificação. E aí o pessoal fica, além disso ser ruim pra prestar atenção, fica com ansiedade. Fica assim, ai, não recebi mensagem, ai, não sei o quê. Ainda tem uma competição ali, né? De quem recebe, quem não recebe, quem tem mais curtida, quem não tem. Isso causa muita depressão também, né? Sim, e você trouxe um ponto interessante, que até na lei fala sobre nomofobia, que é o medo de ficar sem celular. Assim, surgiram novos termos também, para a gente ver, né, o tamanho do problema, né?
E também tem a síndrome do toque fantasma, que é você ficar ouvindo o celular, recebendo notificação e não tem. Exatamente. Porque isso tudo é o quê? Ansiedade. Você está antecipando, não está acontecendo. A ansiedade é essa antecipação das coisas, né? Então você fica antecipando coisas que às vezes não tá acontecendo. E vai causar muita E ansiedade. além disso, também eu acho que a gente tá, tipo assim, o que eu vejo é que a galera tá muito imediatista. E é surreal, tipo, ai, eu tenho que fazer isso agora. Eu preciso disso agora. Calma, gente. E isso tudo por causa do celular também, se você Sim. parar um pouco pra pensar. Você acha que piorou no TikTok? Muito. Porque antes era só Instagram. Então, só que aí Eu não dou agora conta você de tem ter duas redes TikTok, sociais. Ou eu tenho uma ou eu tenho outra. Eu fiquei com o Instagram. muito melhor, sendo bem sincera. É. Mas, tipo, eu limito a quantidade de horas que eu posso ver o TikTok, porque senão você passa lá o dia inteiro. Mas é raro ter isso, né? Exatamente. É raro a gente ter um adolescente que faz esse controle, porque isso acaba sendo viciante mesmo, né? E aí é a nossa preocupação com o registro da lei, com a homologação da lei, porque o que esses alunos que estão há tanto tempo com o uso do celular, na dependência desse celular, que tem gente que fala assim, meu celular eu nem vivo, nem respiro. O impacto que vai causar neles como estudantes, se eles vão realmente focar, vão ficar ali assistindo a aula agora, prestando atenção, ou eles vão ficar desnorteados com isso, assim, agora não posso, o que que eu vou fazer? O que que a gente pode esperar disso? Que nem eu trouxe, né? Vai ser uma transição que pode ser muito difícil no começo. Vai estar todo mundo no mesmo barco, então talvez até abordar com eles o que eles estão achando, como é que está sendo desafiador. Vai demorar um tempo, acredito, né, para ter esse costume de ficar sem a tela. Mas eu acho que também, já que está acontecendo a lei, já pegar como um gancho para a vida, assim, né, para em outros momentos também estar reduzindo esses temporizadores, né, de uso de telas. Eu acho muito interessante, porque tem vários tipos de uso com telas, né? Não é só TikTok, mas também tem jogos, etc. Mas falando sobre o TikTok, por exemplo, ele foi feito para a gente ficar preso naquilo. Né? São vídeos curtos, e é rápido, e é muita informação ao mesmo tempo, e é super estimulante visualmente, auditivo, movimento e músicas contagiantes. Imediatas as pessoas, né? Sim. Então, Os jogos agora têm muitas atualizações, muita atualização, e os streams que tem muitos vídeos ali na sua mão, né? A gente não tem mais aquele processo de ir na locadora e todo esse sentimento de assistir um filme, né? Que fazia parte da experiência. Meu Deus, esqueci de devolver o filme. Esqueci, domingo é dia de devolver o filme. De devolver filme. Exatamente. Sara não sabe o que a gente tá falando. mas eu queria viver nessa época. Eu tenho um monte de DVD em casa. Olha só, tá vendo? Era Mas até, por divertido. exemplo, a programação da TV, né? Tinha um horário pra gente assistir, o horário das crianças de manhã, enfim, ia indo, né? Mas essa aceleração acontece muito e acho que também vai ser um detox, né? Detox digital que está sendo muito comentado também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas aulas conectadas com o uso de tecnologia, de gamificação. No próximo episódio, já dando um spoilerzinho aí, que a gente vai falar um pouco sobre gamificação. Mas como que a gente vai poder conectar isso? Porque você falou, assim, da detoxicação. Mas a gente tirando isso deles e acaba a gente utilizando em alguns momentos, você acha que vai funcionar? Eu acho que não é tirar, é a gente saber usar, né? É a gente saber com que exatamente a gente vai Com o estar propósito, utilizando. a intenção. Exatamente, como uma ferramenta. E assim, eu gosto de Instagram. É a ferramenta que eu uso para o trabalho, eu uso como lazer, vejo várias coisas, eu acho ótimo. Mas assim, a gente precisa entender a dosagem e o direcionamento de como isso está sendo usado. Né? Então, não é para a gente tratar como inimigo, é como agregar. Porque veio como uma forma para agregar, só que foi tomando proporções muito grandes, né, com o passar do tempo.
E eu acho que é muito nesse sentido, assim, de saber direcionar o uso, né? Que a lei fala, né, da acessibilidade, então, assim, a gente vê que tem uma utilização boa na escola também, né? Legal. Descreve um pouquinho pra gente de como tá é, esse avanço dentro da legislação para a retirada desses celulares. Como que está assim discriminado na legislação sobre isso? Quais são as instruções para os professores? Assim, fala sobre a utilização de uma forma muito pontual, né? Que ali vai ser os professores que vão dizer exatamente a forma que vai ser utilizada, a acessibilidade e a integração dos alunos, de uma forma emergente também. Fala bastante também sobre as escolas terem esses projetos para falar sobre o assunto, que nem tá tendo um podcast que já é um meio da gente estar comunicando sobre isso, né? Por que está acontecendo. Mas basicamente isso, assim, para não deixar tão solto, né? Mas ela tá bem explicadinha, fala um pouquinho sobre alguns malefícios, né? Alguns prejuízos que causa, que aí deixa bem mais explícito por que está acontecendo isso. Entendi. E aí, Sara? Bom, na minha opinião, querendo ou não, o celular, ele tem sido um meio de fazer as pessoas também pararem de prestar atenção ao redor delas. Tanto que eu não sei, porque eu não sou psicóloga, mas eu acho que o número de gente com TDAH deve ter aumentado muito por causa do celular. Boa observação. Então, eu acredito que, tipo assim, o pessoal que tem a TDAH, eu acho que eles vão sofrer muito com isso. Porque realmente era uma forma ali deles ficarem mexendo e não, às vezes, não ficar fazendo outra coisa que fizesse a sala de aula perder o foco, né? Eu acredito nisso. Tem uma vertente por esse caminho aí, né? É porque, assim, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A pessoa já nasce ali com ele. Mas, sim, tá tendo muito prejuízo na atenção. Porque o TDAH, ele é um diagnóstico dimensional. Assim, se você lê os critérios diagnósticos, a gente vai se identificar com muita coisa. Porque, na verdade, o que vai diferenciar uma pessoa sem diagnóstico, típica de uma pessoa com diagnóstico, é a intensidade e a frequência desses sintomas. E aí, falando agora, né, sobre essa questão da hiperatividade e déficit de atenção, a gente só consegue reter memória se a gente presta atenção. Né? Como é que a gente vai conseguir gravar, entender a aula, guardar informações se a gente não prestou atenção, né? É uma coisa que depende da outra. Então, às vezes, a gente não está conseguindo aprender todo o conteúdo da matéria, mas a gente não prestou atenção, não tem informações ali para o nosso cérebro armazenar, entende? E aí tem esses impactos que nem você trouxe sobre a gente está muito acelerado, né? Os vídeos são acelerados, as coisas estão muito aceleradas nas telas. Tem até, não sabia, algumas plataformas deixa você acelerar o filme também, não é só no YouTube, né? Mas, enfim, outras plataformas também permitem que você acelere o filme todo, assim, para você assistir mais rapidinho. Não tem condição de ouvir um áudio de 1.0. E aí você já vai se acostumando, né, com esse ritmo. Sim. Então, muito, acho que vai mais por esse sentido. A gente vai percebendo mais prejuízo na nossa atenção. Isso é grave, né? A gente precisa da nossa atenção para a gente conseguir desenvolver as outras habilidades do nosso cérebro. Sim, e aí vamos, então, retirar tudo isso de dentro das salas de aula para melhorar aí, talvez, o índice de aprovações. Né? Exatamente. Você acha nisso? Eu concordo, porque, tipo assim, inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu li uma matéria falando que o índice de aprovação caiu muito do Enem, porque teve o último Enem, eu fui ler um pouco sobre, e, tipo assim, acho que teve umas 10 pessoas com nota 1000, antigamente era muito mais gente. Então, eu acho que, inclusive, o celular afeta nisso, em vestibular, em paz, porque como que eu não tô aprendendo em sala de aula, como é que eu vou fazer uma prova que fala justamente o que você tem que aprender em sala de aula? Entendi. Eu vejo muitos adolescentes tendo dificuldade até para assistir filme, né? Não assiste. Quer assistir shorts, quer assistir, tá acostumado ali com os posts coisas do curtas. TikTok. E aí um filme tem 2 horas, não é tão... É mais lento, né? Tem um ritmo mais lento. Então a gente já vê refletindo até no lazer, né?
Eu preciso de coisas aceleradas. E aí, quando você, por exemplo, pega a tela, que é tudo muito estimulante, tudo muito acelerado, e vai para um mundo que não tem tanta quantidade de estímulo, vai para o livro, por exemplo, que é, né, é o estímulo visual que você vai interpretando, etc. É outro ritmo, né? Tem esse choque ali. Por isso que acaba tendo muita sintoma de desinteresse. Né? Isso aparece na clínica, às vezes, não como a demanda principal. Né? Eu uso de forma excessiva as telas, mas vem ali como um prejuízo no sono, irritabilidade, dificuldade de socializar. Aí, quando a gente vai investigando mais a fundo, claro que levantando outras coisas, né, importantes, a gente também pergunta como é que é o uso das telas, né, que às vezes vem no interesse, na rotina, né, aparece esse tema. Mas aí, quando não aparece, a gente vai instigando. Que aí, às vezes, a pessoa não percebe que seja uma demanda, né? Sim. Mas... Você já atendeu pessoas assim na sua clínica, de viciadas no uso do celular? Talvez você vai ter Bastante. mais aí, né, pacientes para atender agora. É bastante recorrente, viu? Assim, no DSM não tenho do uso da tela, mas tem do vício geral, né? Mas isso é bem recorrente e é difícil, né? Porque a terapia, para quem não conhece, né? Quando é menor de idade, a gente precisa muito do contato com os pais. E às vezes da escola e de outros profissionais que estiver atendendo. Mas a escola também é muito importante, que tem uma visão ali bem global ali do paciente, né? Da pessoa. Mas a gente sempre conversa. A terapia são 50 minutos a 1 hora. Por semana, uma vez por semana. Sim. O resto é tudo que acontece. É bem importante. Então, tem que dar essa continuidade. Sim. Mas é bem recorrente, sim. E aí talvez você tenha um grupo maior para atender daqui para frente, né? Porque certamente, né, Sara? Com certeza. A gente vai ter outros alunos que vão precisar desse equipamento. E talvez seja até comparado a qualquer outro vício, né? Uhum. Nesse sentido de... E agora o que é que eu vou fazer? Como que eu vou viver? Como que eu vou ficar sem umas curtidas? Eu fico pensando como é que vai ser a abstinência do pessoal disso. Abstinência. Porque eu fico assim, gente, o celular, né? A gente tá aqui, tá com ele no bolso, tá com ele em qualquer lugar. É quase uma parte do nosso corpo. É uma extensão. Já virou algo ali pertencente, né? Então, aí eu fico pensando, gente, como é que vai ser a abstinência do pessoal? Cenas do próximo capítulo. A gente só vai conseguir ver esse impacto, né, no nosso dia a dia. Exatamente. Foi o que a gente pôde perceber na pandemia. A gente só vai ver o impacto mais lá pra frente. São crianças que nasceram na pandemia, não falaram como as outras, né? A gente teve um impacto muito grande. E esse é outro, né? Essa legislação traz isso, né? Esse impacto. Exatamente. Até porque, assim, o ser humano acaba fazendo muito mais aquilo que faz sentido para ele, né? Então, tudo é construído. Por exemplo, quando a gente vai comer, a gente não come só para sobreviver ou valores nutritivos, né? Senão estaria todo mundo comendo saladinha, tranquilo. Sim, isso é um orgânico. sonho. Mas não, de vez em quando, eu não quero comer só por conta dos valores nutritivos. Eu quero sabor, textura, outras coisas, né? E aí cabe um hambúrguer, cabe um sushizinho abrasileirado, né? Com bastante cream cheese. Mas eu acho que é muito nisso. A gente vai construindo. E quando a gente fala de adolescência, infância, tem uma parte do cérebro que ainda não está formada, que é mais imediatista, ainda está sendo desenvolvido a flexibilidade cognitiva, né, etc. Essa parte da maturidade, então, que a gente também precisa para fazer coisas, conhecer pessoas, etc. Mas isso está sendo construído, por isso que precisa muito, assim, as pessoas ao redor estar segurando a mão, informando. Se tem dificuldade, procurar um profissional, né? Qualquer profissional que se sinta à vontade para procurar, né? Para estar sendo menos difícil e doloroso, né? Esse momento de transição. Que doloroso vai ser, né? Acho que às vezes tentar achar um hobby, uma leitura, um esporte, acho que pode ser uma boa forma de escapar ali do celular. Trocar o celular por bons livros, né?
Vai ser certeza. muito importante. Isso. E não precisa ser de uma vez, né? Nem tem que ser de uma vez, porque acaba sendo muito difícil, né? Quando isso aparece, por exemplo, na terapia, eu sempre falo, não precisa ser, da noite pro dia acabou, vou usar só 1 hora. Mas aquela pessoa tá usando 10 horas por dia, Não, é um absurdo. né? Assim, é muito comum, é muito comum. Meu Deus. E Não aí- faz mais nada uma pessoa dessa. 10 Tá horas. tudo no celular, né? Nas férias, então, tá sendo bem difícil, né? Que tem bastante tempo livre. Mas aí, talvez indo aos poucos. Não dá para tirar 10 horas. Vou tirar 1 horinha, né? Meia hora. E aí ficar 9 horas e meia. Talvez pegar essas horas e colocar num momento que não me atrapalhe. Por exemplo, para dormir. Ser bem antes de dormir, né? Porque também atrapalha o sono? Exatamente. Porque vai estimular. Tela antes, né? Muito. Vai estimular. E como é que você vai dormir sem? Exatamente. verdade. Seu cérebro vai ficar acordado ali, né? Sim. Querendo mais e mais e mais daquela dose de dopamina ali, que é, né? O A prazer. sensação daquilo, né? Uhum. E, assim, também tem aplicativos que você pode usar. Aí você usa na tela para diminuir a tela, né? Mas, assim, eu uso, por exemplo, o Forest, que eu recomendo para os meus pacientes, que é você construindo... Você coloca um temporizador do tempo que você quiser, né? E aí a atividade com etiquetinhas, né? Aí você vai colocando e vai construindo uma florestinha, que acaba sendo gamificado, né? O aplicativo, mas com essas recompensas para você ficar felizinho. Aí eu acho que também é uma forma de você procurando outros aplicativos, outros meios para você diminuir também, né? Bacana. Colocar em casa, né? E todo mundo da família não vai mexer no celular na hora da refeição. Ótimo. Vai assistir um filme. Não vamos Regras, mexer. né? Trazer regras para dentro de casa. Exatamente. Regra para nossa vida, na verdade, da gente se controlar, da gente ver onde está ultrapassando o nosso limite. Isso Sim. daqui tá fazendo mal para mim, é uma coisa que eu quero. Tentar entender, né? E a terapia ajuda. Gente, façam terapia. A terapia Sim. ajuda muito nesse sentido, né? Exatamente. De trazer um equilíbrio para nossa cabeça. Olha, eu tenho um tempo para fazer cada coisa. Isso a gente faz muito num plano de estudo também, né, Sara? Com certeza. Colocar, eu vou estudar tantas horas para história, tantas horas para química, tantas horas para mexer no celular, e começar a fazer um estudo de um quadro de estudos, né, para isso. Uhum. Exatamente, para se organizar, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, a rotina e divide por horas ali, a gente percebe que tem muito mais tempo do que a gente imagina, né? Se tem esse estímulo visual, fica mais fácil. Sim, Né? bacana. Gente, que oportunidade boa de ter vocês aqui conosco. Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer. É um tema que eu trabalho bastante e eu acho que é um projeto muito legal, né? A gente está falando sobre isso para informar, para tirar algumas dúvidas, né? Sim, vai ser muito impactante, né? Um desafio. Vai. Realmente um desafio. Mas por que é um desafio, assim? Vai ser muito desafiador. Que você falou, vai ser um desafio. Não muito pra mim, porque realmente eu não mexo no celular durante a aula. Eu prefiro prestar realmente atenção no professor. Mas pros meus amigos, porque a galera fica no celular, fica ali, coloca o fone. Então não tá nem escutando o que o professor Ixi, agora tá falando. fone sem ouvido, né? Fone sem Ninguém nem fio, vê. aí você coloca o cabelo assim, pronto, ninguém Fone vê. sem fio, foi mal. Eu falei errado. Agora fone sem fio, ninguém nem vê. Ninguém nem vê. Aí coloca ali, às vezes a pessoa tá no canto da parede, coloca só num ouvido os meninos Já e vai. pronto. É. Então, aí a escola, ela faz assim, eles contrataram muita gente pra cuidar dos corredores e ficar vendo quem tá com fone, quem tá mexendo no celular. Então, assim, a gente já tem isso desde Já tem ali de um a supervisão, né? a supervisão dos monitores. Os próprios professores em si, né, que estão na sala vendo, fala assim, tira o fone, sai de sala quando tá no celular. Porque assim, gente, você tá na escola pra estudar, seus pais estão Pra pagando. focar naquilo ali, né? Seus pais estão pagando. Tipo assim, eu acho que é uma perca de dinheiro às vezes. Entendi. Por quê? Seus pais estão pagando pra você estar estudando e você tá no celular. Uhum, Então, qual é o sentido? uhum. Entendeu? Mas eu acho que vai ser um desafio bem grande pra galera. Tem os dois lados, né? Tem os dois extremos aí, né?
Exatamente. Que a gente vai descobrir depois, quando voltar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom essa oportunidade. A gente tem 2 lados aqui diferentes, né? Que é, e agora, meu Deus? E ai, até que enfim, vamos focar em outras coisas. E a gente vai ter esse desafio agora, né? De ver uma geração ser construída com foco no aprendizado e não no entretenimento, né? No entretenimento diário. A vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença, por ter assistido. Voltem esse vídeo mais vezes, porque esse assunto a gente vai discutir aí muito tempo ainda. Celular nas escolas, a partir deste ano está proibido, então a gente tem muita coisa aí para ver e acontecer durante esses próximos anos. Agradeço a todos, fiquem com Deus, um abraço.